Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje é mais um dia de estudos da Palavra de Deus e dando prosseguimento aos estudos da revista Palavra e Vida, cujo tema desse trimestre é Vencendo as Adversidades. Chegamos à lição número 3, Moisés, quando a adversidade é a insegurança. Texto bíblico está em Êxodo, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Vamos ler? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele quem tu hás de enviar. Algumas vezes, diz a revista na sua introdução, a insegurança surge quando a pessoa não consegue ter iniciativa diante de atividades que gostaria de participar ou de exercer. Ou também pode acontecer quando se atribui a uma pessoa uma atividade ou função que ela se julga incapaz de fazer ou de exercer. Esse foi o caso de Moisés. Jamais por covardia ou por algo assim. Simplesmente por reconhecer as suas limitações. Assim foi com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel e outros tantos que reconheciam o tamanho das suas tarefas e se viam inseguros devido às limitações e imperfeições humanas que todos nós temos. A insegurança, ela pode ser gerada pelo medo. A pessoa pode sentir-se insegura porque não sabe resolver determinada situação ou porque acha que nunca saberá. 1. Situações que geram insegurança. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida, diz a revista. Ao nascer, o bebê precisa que lhe deem comida, cuidados, aconchego, precisa dos outros para ficar seguro, para sentir-se seguro. A partir de certa idade, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar, a se equilibrar num ambiente de insegurança. Vejamos no caso de Moisés. A. Desafios do nascimento e da família. Foi no contexto de escravidão dos hebreus no Antigo Egito que Amrão, pai de Moisés, e Joquebede, mãe de Moisés, com seus filhos Arão e Miriam, passaram por uma grande insegurança e desafios. Os pais tiveram que esconder a gravidez do bebê que aguardavam, no caso o menino Moisés, e mesmo depois do nascimento, tiveram que escondê-lo durante 3 meses. Mas eis que o bebê ficou muito grande, a Bíblia não conta detalhes, mas deve ter sido desafiador para essa família. No nascimento do bebê, mais insegurança ainda, pois como era um menino, havia uma ordem de Faraó para matar todos os meninos que nascessem, condenado a ser morto na hora do parto ou ser jogado aos crocodilos. Quantos desafios enfrentou o menino Moisés. Por motivos diversos, vivemos dias de insegurança neste tempo de pandemia. Um momento de insegurança e desafio às famílias. O que podemos aprender com essa situação? O que essa situação nos ensina? Que Deus é o dono da vida. Ele conhece cada um antes de ser formado no ventre da sua mãe, conforme diz o Salmo 139, versículo 16, que diz assim: Os teus olhos ouviram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Louvado seja o Senhor, que conhecia o contexto da família do bebê Moisés, e providenciou o escape para ele mediante a fé, conforme o texto de Hebreus 11, versículo 23, diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, por não temerem o mandamento do rei. Letra B. Desafio das escolhas da juventude. Seja qual for o tempo, o local, a juventude é a época de muitos desafios. Não apenas na juventude, mas todas as fases da vida, enquanto se está evoluindo, enquanto se está crescendo, haverão desafios. Até existe uma frase famosa na internet que diz assim: aquilo que não te desafia
não te transforma. Aquilo que não te desafia não te transforma. E tem outra que diz assim: aceitar os desafios que a vida lhe impõe é crescer. Aceitar os desafios que a vida nos impõe é crescer. Mas vamos aos desafios das escolhas da juventude de Moisés. Moisés recebeu a educação da primeira infância na sua família de origem. Logo a seguir, foi encaminhado à casa de Faraó para sua mãe adotiva, que lhe deu ao menino o nome Moisés, pois tirei-o das águas, conforme Êxodo 2, versículo 10. Como deve ter sido desafiador para o menino Moisés viver em um ambiente que não era do seu povo, saber que o seu povo era outro. Em um determinado momento da sua vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio agressor. E defendendo o hebreu do egípcio agressor, Moisés levantou a mão contra ele e o matou. E no dia seguinte, Moisés viu dois hebreus que brigavam e, ao perguntar o motivo da briga, teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha condições morais para ser juiz deles. Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido. De fato, o faraó soube e procurou matá-lo. Por isso Moisés fugiu do Egito. O seu ato impensado fez com que ele tomasse essa decisão, por correr risco de morte, como está registrado no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11 a 15. C. Desafios de encarar a vida entre estranhos. Abra lá a sua Bíblia, em Êxodo 2, versículo 15. Diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante a face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. A fuga já demonstra uma insegurança, e o exílio, ao meu ver, demonstra a disciplina e a correção, por ter feito algo que Deus desaprova. Ter passado um longo caminho, longos dias, longe de sua casa, de sua família, para mim, foi consequência de seu ato impensado. E essa consequência, esse fato de Moisés ter passado um longo tempo longe da sua família, como consequência de um ato impensado que Deus desaprova, nos ensina duas coisas. Que nem Moisés escapou da consequência do pecado. E 2, nem Moisés estava livre de pecar e provar de suas consequências. A fuga em consequência do erro, mas Deus, em sua misericórdia, teve o poder de transformar o mal em bem. Deus usou a fuga para trabalhar a vida de Moisés. Número 2, vencendo a insegurança com Deus. A. Reavaliando comportamentos e fugas. Moisés conhecia o Deus dos israelitas. Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Encontro esse que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias, esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas. Deus lhe deu a missão de conduzir o povo. Deus lhe deu essa missão. Mas Moisés tremeu diante do grande desafio e disse: eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo? Êxodo 3, versículo 11. Disse Moisés inseguro, diante da possibilidade também de não ser aceito pelos israelitas, em nome de Deus. Não precisamos informar a Deus sobre quem somos, pois Ele bem sabe, mas precisamos ouvir do Senhor quem Ele quer que sejamos. B. Vivendo dependente de Deus. Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva. Enviou Moisés para ser instrumento entre os israelitas e Faraó. Deus mostrou a Moisés que poderia depender dele e o usaria juntamente com seu irmão Arão. Finalmente, Moisés decidiu obedecer a Deus e foi uma bênção. Na página 35 da revista, a autora da lição diz assim: Moisés aprendeu com Deus em desafios diversos que poderia depender de Deus e ser usado por Deus para abençoar pessoas, abençoar um povo e abençoar uma nação. No comentário bíblico do Antigo Testamento, o autor faz a seguinte ressalva:
Admiramos a Moisés por sua humildade, pois 40 anos antes ele poderia dizer quem ele era. Foi educado, conhecia muitas coisas, contudo, anos de comunhão e de disciplina no deserto tornaram Moisés humilde. Deus dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. A pessoa que age pela carne é impulsiva e não vê os obstáculos, mas a pessoa humilde sabe que lá no fundo, lá no futuro, muitas batalhas repousam no seu caminho. Deus respondeu para afirmá-lo: eu sou contigo. Essa promessa sustentou Moisés durante 40 anos no deserto. Comentário Bíblico Visbe, Antigo Testamento, Editora Geográfica, página 97. E tem outro. Versículo 13. Envia menos a mim. Esta última declaração de Moisés indica o que estava por trás de todas as outras objeções. Na fraqueza da carne, Moisés simplesmente não queria retornar ao Egito. Deus condescendeu. Condescendeu quer dizer ceder por complacência ou por bondade. No caso de Deus, Deus cedeu por bondade. Diante dessa fraqueza, enviou Arão como profeta de Moisés. Mas no desenrolar da história, entretanto, parece que Moisés, com coragem crescente, foi cada vez mais tomando o seu lugar de grande líder. Comentário Bíblico Moody, editora CPAD, página 131. Como nas experiências de Moisés, a insegurança poderá fazer parte da nossa história em alguns momentos da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por momentos de insegurança. Mas o que aprendemos com a palavra de Deus é que podemos vencê-las. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. E que também Deus chamou as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Diz assim o apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Não foi assim com Abraão? Não foi assim com Davi? Deus tem princípios que somente ele vê. Como Moisés, podemos vencer a insegurança. Como Moisés, podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus. E não houve mais profeta em Israel como Moisés, que conversava face a face com Deus. Deuteronômio 34, versículo 10. Aproveitemos esse tempo para crescer na intimidade com Deus, pela oração e leitura da Bíblia. Deus colocou esses recursos à nossa disposição, pelo seu grande e infinito amor. Para pensar e agir, como você reage diante das adversidades que trazem insegurança? Que conselhos você daria para alguém vivendo em situações de insegurança? Cite um ou mais versículos que lembra sobre a segurança que Deus dá. Mas eu ainda queria conversar com você nessa manhã sobre esses versículos, sobre o estudo que nós fizemos. Deus está no controle de tudo. Deus não permitiu a fraqueza na vida de Moisés em vão. Deus não permitiu as minhas e as suas imperfeições e limitações em vão. Deus age na nossa fraqueza. Ele quer que o poder dele se aperfeiçoe em nossa fraqueza, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, Deus escolheu Abraão, um homem velho, casado com uma mulher velha e estéril. Quantas imperfeições, quantas fraquezas! Deus chamou um menino para enfrentar um gigante. Muitos poderiam achar Abraão muito velho, Davi muito jovem e fraco, mas enquanto as pessoas olhavam o tamanho do gigante, Davi
olhava o tamanho do seu Deus e o poder do seu Deus. Deus é Deus do impossível. Ele é suficiente e poderoso para te capacitar, para enfrentar qualquer adversidade que se levante contra você. Ele te faz vencer toda a insegurança. Ele é Deus. Todo o poder pertence a Ele. Apenas admita suas imperfeições, confesse as suas fraquezas. Deus vai usar a sua vida e te conceder vitória sobre elas. Foi assim com o grande líder Moisés e assim será com você e comigo também. Procure ter intimidade com Deus, pois ter intimidade com o Pai, saberemos que não estamos sozinhos. Isso nos conforta e ainda faz com que diminuam os momentos de insegurança diante das adversidades da vida. Tenha sempre o desejo de melhorar. Não se contente em fazer algo mais ou menos. Exija de você mesmo elevados padrões de espiritualidade, elevados padrões de moralidade, elevados padrões de qualidade, principalmente daquilo que você faz no serviço do Senhor. Se o que você estiver fazendo não está te trazendo alegria, então não faça. Para Deus só serve aquilo que é feito com alegria e com louvor. Continue sempre crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Não se permita estacionar na vida. Você pode até incomodar algumas pessoas que já estacionaram. Continue, siga em frente. Não se permita estacionar na zona de conforto. Fuja da mesmice, seja grande e frutifique em toda boa obra em Jesus, para Ele, por Ele, o tempo todo. Tenha um bom domingo na presença do Senhor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um grande beijo no coração e até a próxima.